40 perguntas sobre história do Brasil. Você conhece todos os fatos? Então vamos lá. Pergunta 1. Em que ano o Brasil foi descoberto pelos portugueses? 1492, 1500, 1532 ou foi no ano de 1520? O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Pergunta 2. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI ou foi José Bonifácio? O primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I. Pergunta 3. Em que ano ocorreu a independência do Brasil? 1822, 1889, 1763 ou foi em 1840? A independência do Brasil ocorreu em 1822. Pergunta 4. Quem proclamou a República do Brasil? Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, Tiradentes ou Marechal Floriano? Quem proclamou a República do Brasil foi Deodoro da Fonseca. Pergunta 5. Qual foi a principal atividade econômica no período colonial do Brasil? Agricultura de café, produção de cana-de-açúcar, extração de ouro ou foi a pecuária? A principal atividade econômica no período colonial foi a produção de cana-de-açúcar. Pergunta 6. Quem liderou a Inconfidência Mineira? Dom Pedro I, José Bonifácio, Tiradentes ou Zumbi dos Palmares? O líder da Inconfidência Mineira foi Tiradentes. Pergunta 7. Em que ano aconteceu a abolição da escravatura no Brasil? 1850, 1888, 1835 ou em 1890? A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1888. Pergunta 8. Qual foi a primeira capital do Brasil? Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou São Paulo? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Pergunta 9. Em que estado aconteceu a Guerra dos Farrapos? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou no Paraná? A Guerra dos Farrapos aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Pergunta 10. Quem foi a primeira presidente mulher do Brasil? Marina Silva, Luísa Erundina, Dilma Rousseff ou Carmen Lúcia? A primeira mulher presidente do Brasil foi Dilma Rousseff. Pergunta 11. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Getúlio Vargas, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto ou Juscelino Kubitschek? O primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca. Pergunta 12. Em que ano o Brasil foi declarado independente de Portugal? 1808, 1815, 1822 ou 1830? O Brasil foi declarado independente de Portugal em 1822. Pergunta 13. Quem foi o principal autor da Lei Áurea? José Bonifácio, Marechal Floriano, Princesa Isabel
ou foi Dom Pedro II? A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel. Pergunta 14. Em que ano a República foi proclamada no Brasil? 1822, 1889, 1930 ou foi em 1894? A República no Brasil foi proclamada em 1889. Pergunta 15. Qual foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil? Ciclo do café? Ciclo da cana-de-açúcar? Ciclo da mineração? Ou foi o ciclo da borracha? O primeiro grande ciclo econômico do Brasil foi o ciclo da cana-de-açúcar. Pergunta 16. Em que estado brasileiro começou a Revolução Farroupilha? Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Bahia? A Revolução Farroupilha começou no Rio Grande do Sul. Pergunta 17. Quem foi o líder da revolta da vacina? Oswaldo Cruz, Floriano Peixoto, Zumbi dos Palmares ou Getúlio Vargas? O líder da revolta da vacina foi Oswaldo Cruz. Pergunta 18. Em que século ocorreu a fundação da cidade de São Paulo? Século XV? Século XVI? Século XVII ou século XVIII? A cidade de São Paulo foi fundada no século XVI. Pergunta 19. Em que ano foi promulgada a primeira Constituição do Brasil? 1822, 1824, 1830 ou foi em 1891? A primeira Constituição do Brasil foi promulgada em 1824. Pergunta 20. Quem foi responsável pela construção de Brasília? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Costa e Silva ou Floriano Peixoto? O presidente responsável pela construção de Brasília foi Juscelino Kubitschek. Pergunta 21. Em que ano aconteceu a Revolução Constitucionalista em São Paulo? 1922, 1930, 1932 ou em 1934? A Revolução Constitucionalista em São Paulo aconteceu em 1932. Pergunta 22. Quem foi o líder do movimento abolicionista no Brasil? Rui Barbosa, José Bonifácio, Joaquim Nabuco ou Castro Alves? O líder do movimento abolicionista no Brasil foi Joaquim Nabuco. Pergunta 23. Qual presidente do Brasil governou durante a Segunda Guerra Mundial? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart ou Café Filho? O presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial foi Getúlio Vargas. Pergunta 24. Em que ano ocorreu o golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil? 1962, 64, 68 ou em 1970? O golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil ocorreu em 1964. Pergunta 25. Quem foi o autor do hino nacional brasileiro? Carlos Gomes,
Joaquim Osório Duque Estrada, Castro Alves ou foi Villa-Lobos? O hino nacional brasileiro foi escrito por Joaquim Osório Duque Estrada. Pergunta 26. Em que cidade foi assinada a Lei Áurea? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo ou foi no Recife? A Lei Áurea foi assinada no Rio de Janeiro. Pergunta 27. Em que ano a Constituição de 88 foi promulgada? 1985, 1987, 1988, 1990? A Constituição de 88 foi promulgada em 1988. Pergunta 28. Qual foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão? Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Ceará? O primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão foi o Ceará. Pergunta 29. Qual foi o principal responsável pela reforma urbanística do Rio de Janeiro? Pereira Passos, Oswaldo Cruz, Juscelino Kubitschek ou Getúlio Vargas? O principal responsável pela reforma urbanística do Rio de Janeiro foi Pereira Passos. Pergunta 30. Quem foi o líder da coluna Prestes? Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, Fernando Henrique ou foi o Marechal Floriano? O líder da coluna Prestes foi Luiz Carlos Prestes. Pergunta 31. Quem foi eleito o primeiro presidente da República após a ditadura militar? Fernando Henrique, Tancredo Neves, Sarney ou Juscelino Kubitschek? O primeiro presidente eleito após a ditadura militar foi Tancredo Neves. Pergunta 32. Em que ano ocorreu a Revolta dos Malês na Bahia? 1822, 1835, 1850 ou em 1888? A Revolta dos Malês na Bahia ocorreu em 1835. Pergunta 33. Quem fundou a cidade de São Vicente, a primeira vila do Brasil? Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza, Américo Vespúcio ou Pedro Álvares Cabral? A cidade de São Vicente foi fundada por Martim Afonso de Souza. Pergunta 34. Qual cidade foi capital do Brasil antes de Brasília? Belo Horizonte, Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro? A capital do Brasil antes de Brasília foi o Rio de Janeiro. Pergunta 35. Em que ano aconteceu a Intentona Comunista? 1932, 1935, 1945 ou 1950? A Intentona Comunista aconteceu em 1935. Pergunta 36. Quem foi o líder da Revolta de Canudos? Antônio Conselheiro, Lampião, Tiradentes ou Getúlio Vargas? O líder da Revolta de Canudos foi Antônio Conselheiro. Pergunta 37. Qual cidade foi palco da Guerra dos Emboabas? Ouro Preto, São Paulo, Salvador ou foi São João del Rei?
A Guerra dos Emboabas aconteceu em São João del Rei. Pergunta 38. Quem foi o governador-geral responsável pela criação do primeiro sistema de capitanias? Duarte da Costa, Tomé de Souza, Mendes Sá ou Pero Vaz de Caminha? O governador-geral responsável pelo primeiro sistema de capitanias foi Tomé de Souza. Pergunta 39. Em que estado ocorreu a cabanagem? Pará, Amazonas, Bahia ou Ceará? A cabanagem ocorreu no estado do Pará. Pergunta 40. Quem foi o presidente que implementou o Plano Real? Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso? Juscelino Kubitschek? Ou foi Getúlio Vargas? O presidente que implementou o Plano Real foi Fernando Henrique Cardoso. Gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe.